Primeiro documento. Ó, primeiro documento que foi feito para poder buscar, na verdade, buscar a viabilidade desse pagamento, que foi mandado, que foi determinado para ser feito agora no mês de janeiro, que não saiu. Não saiu. O primeiro documento que foi encaminhado foi um despacho de número 10 de 2020, a JUPOF, Junta de Programação Orçamentária e Financeira, que colocou nos autos da diligência os diversos órgãos. Então, o primeiro documento foi feito ainda esse ano, quando as promoções ocorreram no ano passado. Absurdamente, esse estudo de impacto financeiro deveria ter sido feito antes da promoção, pelo menos 30, 40, 2 meses antes. E foi feito, nós sabemos que foi feito sim. Isso aqui é um engodo. É um engodo para não pagar, para materializar o devo não nego, pague quando puder. Isso aqui é um engodo. Nós sabemos disso. O outro documento, nota técnica número 14 de 2020, a GOPC. Foi encaminhado esse documento. 2020, senhores, todos que nos assistindo, policiais e bombeiros militares, e a sociedade civil que nos assiste. Então, o novo documento, o despacho de número 36, 2020, a SOD, também 2020. Tá aqui. Eis que a Procuradoria, esses encaminhamentos foram encaminhados para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda informou, através de documentação, de sustentação de documentação, dizendo que, diante do que está ocorrendo no Estado, não há possibilidade de atendimento desse pleito de pagamento dessas promoções. Ora, senhores, por que não fizeram isso antes de promover o pessoal em 2019? E nós sabemos que foi feito. Nós sabemos que foi feito. Se não foi feito, incorreu num erro grosseiro, diga-se de passagem. Erro grosseiro que o governo passado não incorria. Ele batia, ele prejudicava, mas esse erro aqui, se ocorreu no Estado, no governo passado não ocorria. Tá, ancoraram a sua decisão desse despacho nos artigos 44 e 46 dos atos de disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. Artigo 44 diz o seguinte: no caso do artigo 43, aplica-se no exercício subseguinte o descumprimento da lei de aviso, da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, esse documento foi feito, olha, o artigo 46 diz o seguinte: além da contenção de despesas correntes nos correspondentes limites previstos no artigo 41 da NRF, ainda consiste da adoção no âmbito do Poder Executivo pelo prazo de 3 anos seguintes. Esse ato, lembra da emenda do Arroxo? Uhum. Emenda Constitucional número 54? Salvo me engano, 54, né? Ou 53. 54, sim. Parece que era 54. Então, é a emenda do Arroxo, conhecida como emenda do Arroxo, que critiquei diversas vezes, todo mundo criticou, mas firmou. Eis que nessa emenda, nessa benita emenda que foi aqui ancorada pela Procuradoria-Geral para dizer, sustentar que não pode pagar porque ultrapassa os limites, a própria emenda, a emenda no artigo 46, aqui, 46, inciso 1, diz o seguinte: só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da segurança pública, da administração penitenciária e da saúde. Previu isso aqui, ó. A própria emenda que eles utilizaram como sustentação dessa aberração jurídica, está aqui, ó. Está aqui, ó. Haverá promoção. A própria emenda do Arroxo, ela prevê uma promoção por ano. Porque eram duas, elas caçaram uma promoção, ficou uma única promoção. Para essas 3 instituições, as instituições de segurança pública compreendendo bombeiro, polícia militar, polícia civil, agência prisional, dentre outros, a saúde e a administração penitenciária. Senhores, é um absurdo o que foi feito aqui, viu? Aí fala aqui, ó. No item 15 dessa aberração jurídica, nesse cenário, é preciso examinar as promoções documentadas nestes autos, se enquadram nas vedações legais acima indicadas, da emenda do Arroxo. Mesmo constando o inciso 1º do artigo 46 da ADCT. Ora, por outro lado, os relatórios de impacto orçamentário colididos, que são aqueles relatórios que foram feitos agora, todos eles em 2020,
em 2020, quando as promoções ocorreram em 2019, esses absurdos, tá aqui. Aí vem aqui, ó, eu deixei uns trem aqui bem rapidinho, bem coisa bem tranquila para poder se fazer. Aqui, ó. Último ato. Item 29. Ó, escutem, a aberração tá aqui. Escutem. A materialização do devo não nego, pago quando puder. E depois eu vou complementar o que o nosso governador atual falava do governador anterior. Eu não vou chamar o senhor desse nome porque eu não queria ser chamado. Mas o senhor não podia ver um microfone e uma câmera que o senhor parava para dar entrevista e chamava o antecessor seu de caloteiro. O senhor falava caloteiro, 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 falou isso por diversas vezes. Inclusive o senhor foi vítima, sei lá se vítima, né? Mas vítima de um processo criminal por estar chamando, difamando o ex-governador, chamando de caloteiro. E essas difamações que foram feitas, que na verdade não seguiu adiante, essas, dentre elas estava aquilo que você se compromete a fazer e que o anterior se comprometia a fazer e não fazia, como o senhor está fazendo agora. Mas eu não chamo o senhor desse nome. Eu não posso chamar. Eu, cidadão goiano e goianiense brasileiro, advogado, licenciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, eu não tenho coragem de chamar esse nome chulo que o senhor chamava seu antecessor, porque ele não pagava o que devia. O senhor me entendeu? Eu não tenho coragem. Não é que não tenho coragem, é porque eu, para mim, acho que isso é um absurdo. O ser humano chamar outro ser humano desses nomes. Mas quando deve e não paga, eu não sei. Vocês que estão assistindo tiram a conclusão. Aquele que deve e não paga, e que ainda materializa em documento, né? Do devo, não nego, pago quanto puder, vocês dão o nome que quiser para ele. Eu não vou falar. Gente, o item 29, eu vou ler aqui para vocês. E, ó, sugere-se ao chefe do Poder Executivo a adoção das seguintes providências referente às promoções ocorridas em 2019. Julho de 2019, setembro do mesmo ano. E que promova alteração no decreto de 26 de julho de 2019, estabelecendo que as promoções concedidas somente produzirão efeito financeiro quando os gastos com o pessoal do Poder Executivo estiverem enquadrados nos limites da LRF. 2. Que determine aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar a adoção de iguais providências relativamente às portarias das promoções por eles concedidas em 2019. Promoção de praças 2 de julho do Bombeiro, assinada pelo comandante do Bombeiro, e em conjunto com o secretário de Segurança Pública, e a promoção de praças da Polícia Militar, assinada dia 21 de setembro do mesmo ano, em conjunto com o secretário de Segurança Pública. Inclusive as decorrentes de ato de bravura e pós-mortem. Que edite novo decreto de calamidade financeira para 2020, entendeu? Que determine as secretarias da administração e da economia que promovam imediatamente estudos para aperfeiçoamento do regime, do regime fiscal, elaborando nova proposta de emenda à Constituição. Gente, tempo rege ato. Não é isso, doutora? Não é isso, doutora? Não é isso, doutor? Perfeito. Tempo rege o ato da ocorrência. O ato da ocorrência foi em 2019. Os efeitos de qualquer entendimento jurídico, de qualquer decreto, de qualquer mudança na Constituição ou na legislação, agora em 2020, ele não pode retroagir para prejudicar. A retroação da lei, ela só tem uma possibilidade, quando é para beneficiar. Para prejudicar, jamais. Nunca. Então, os atos que foram buscados aqui como sustentação de não pagamento das promoções de oficiais e de praças das duas instituições, elas não estão corretas, não são legais, não está legalizada, não são justas, porque ela ofende de morte a lei, inclusive o Código de Vencimento dos Militares do Estado de Goiás, em seu artigo 6º, que assim diz, capítulo 2 do vencimento, é direito do militar o vencimento, e esse direito
ele começa no ato da sua promoção ou reversão. Essa mesma Procuradoria-Geral disse o seguinte, ora, senhores, tentando eximir a responsabilidade do governador. Ora, senhores, quando foi feito o decreto, quando foi assinado o decreto, está aqui, quando foi assinado o decreto em 2019 e as portarias, naquela época, a previsão, a dotação orçamentária do Estado não estava ultrapassando os limites com a folha de pagamento. Então, por que não pagou no momento? Por que não, já que não tinha previsão e não estava ultrapassando, então por que colocou os efeitos pro futuro 6 meses depois? Era a intenção de não pagar, como foi feito aqui? Com todos os documentos e um estudo de impacto financeiro feito, com todos os encaminhamentos, e esse estudo feito agora, em 2020? Respondam os senhores. Então, eu não vou me alongar mais, quero dizer para vocês que todos vocês que foram promovidos e estão sendo, na verdade, cerceados do direito de perceber a sua remuneração, os senhores têm que socorrer a justiça e buscar isso através de uma ação de cobrança contra o governo do Estado, não contra o governo do Estado, mas contra o Estado da administração, e receber aquilo que lhes é devido. E não tenham medo, senhores oficiais das duas instituições, de buscar aquilo que é direito dos senhores. Não tenham medo. Encerro aqui essa esdrúxula consulta com um ato que fala aqui o seguinte, olha só. Diz aqui o seguinte, em juízo de ponderação, para finalizar, há de se prevalecer o interesse da coletividade no equilíbrio das contas públicas e na prestação adequada do serviço à educação, à saúde e segurança pública. Emendando, há de se prevalecer, senhor governador, há de se prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. Há de prevalecer, senhor governador, o princípio da proteção à família. Há de prevalecer, senhor governador, o princípio da responsabilização da administração pública em pagar o que deve e o que se comprometeu legalmente. Quando eu falo legalmente, porque os decretos estão assinados, as portarias estão assinadas e são documentos oficiais. E ninguém obrigou o senhor e seus comandantes a assinarem. Tudo foi feito com muita tranquilidade, inclusive foi matéria até de apresentar aí, né, nas suas apresentações e aparições, como um fato de se engrandecer, dizendo que foi a maior promoção de oficiais de toda a história. Essa promoção de oficiais, da forma com que aconteceu, se eu tivesse no seu lugar como governador do Estado de Goiás, para promover e não pagar, eu promovi até aqueles que não tinham tempo, intertício, e fazia como foi feito no governo passado aí, diminuía o intertício e promovia. Já que não vai pagar, então promove até aqueles, aprecia todas as áreas e promove. Eu promovo, mas não pago. Ou seja, o coronel, senhora doutora Liz, o coronel de hoje, que foi promovido em 2019, ele é tenente-coronel. E respondendo como coronel. Ele é tenente-coronel, porque eu falo isso. Ele é tenente-coronel, sabe por quê? Porque não é um decreto de promoção que faz com que... Vai lá, chama o senhor, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, pega o seu comprovante financeiro, pega o seu contra-cheque, tá lá escrito assim, tenente-coronel, porque não tem como. Não tem como no contra-cheque dele tá escrito coronel e ele recebendo como tenente-coronel. Não tem como. Então tá lá, capitão promovido, capitãozão lá, 3 estrelas, tá lá, primeiro tenente, major, capitão, tenente coronel, major, coronel, tenente coronel. Tá aqui, ó. É isso aqui. Então, todos fizeram um compromisso, senhor governador. Compromisso, sabe por quê? Porque ainda que a aberração foi feita em 2019 com efeito financeiro para 6 meses depois, todos eles fizeram compromisso. Compromisso com a sua família. Compromisso com seus compromissos normais do cidadão, inclusive em início de ano. Né? Pagar o colégio do filho, né? Pagar o IPVA do carro, os cofres públicos. Recolher todas as suas contribuições, IPTU, ITU, etc, etc, etc.
E aí eles fizeram, na verdade, eles fizeram um apanhado daquilo que ia receber e já fizeram compromisso com isso. Muitos deles se endividaram. E sabe o que acontece com o militar que se endivida e que não paga? Ele vai, na verdade, construindo no seu psicológico um problema mental absurdo que futuramente ele vai ser afastado, inclusive, das suas funções, trazendo um prejuízo irreparável ao povo desse Estado, porque ele sai da função que ele exerce e fica encostado por uma questão de uma doença que ele adquiriu, oriunda do próprio Estado que trouxe para ele. Ora, senhores, por favor, tenham mais respeito com o policial militar, com o bombeiro militar, tenham mais respeito com o povo desse Estado, porque quando os senhores desrespeitam o profissional, eles é que prestam segurança a mim e a todos que aqui estão e a todos dentro dos 246 municípios que existem nesse Estado, são eles que estão lá, dia e noite, representando o senhor governador. O senhor dizendo aí que gosta da Polícia Militar, que gosta do Bombeiro Militar, e que gosta demais. Mas como que gosta batendo desse jeito, com o fio dobrando? Como que gosta quebrando os ossos das costas desses militares? Põe a mão na consciência, passa por cima dessa aberração jurídica aqui, ó. Passa por cima disso e cumpra com a palavra do senhor. Porque eu ainda acredito no senhor. Eu acredito ainda no Ronaldo Caiado da campanha. Eu acredito no Ronaldo Caiado da campanha. Eu acredito no Ronaldo Caiado, pai de família, homem honesto, homem trabalhador, cumpridor dos seus deveres e que não é caloteiro. Mas o que está aqui está demonstrando o contrário. Mas eu ainda acredito, doutor Ronaldo Caiado.